Bom dia, obstinados e obstinadas de todo o Brasil. O programa Visão e Negócios aqui na Record News. Lições de empreendedorismo está começando agora, viu? Está no ar para quem entendeu que na era da informação, máquinas e prédios não são nada sem cérebros brilhantes. Aqui o conhecimento é o ativo mais valioso do balanço patrimonial. Um programa focado em quem investe no que há de mais potente, a capacidade humana de criar e de resolver. Começa agora o programa Visão e Negócios na Record News. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo, com Janguier Diniz. Obstinados, prédios podem ser comprados, mas a inteligência estratégica precisa ser cultivada. Por isso, hoje o nosso tema central é capital intelectual. Vamos entender por que o maior patrimônio de uma empresa moderna não está nos seus armazéns, mas na cabeça das pessoas que nela trabalham. Durante o programa, vamos discutir como reter talentos e transformar o saber individual em riqueza organizacional. E no final, eu volto com insights sobre como blindar o conhecimento da sua empresa. Para começar, vamos conhecer um convidado muito especial no quadro Empreendedores Obstinados, empreendedor público obstinado. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. No mundo dos negócios, a diferença entre a estagnação e o crescimento exponencial está na qualidade das conexões que você cultiva e na mentalidade que guia suas decisões. Primeiro encontro oficial 2026. Que a riqueza é muito mais fácil quando ela é criada na criatividade, inovação e não na competitividade. Então a gente tem que procurar ter negócios escaláveis, não apenas ou meramente escalonados. O Million Business Networking é o ponto de encontro de líderes que não aceitam o comum e buscam a maestria em cada entrega. O programa Visão e Negócios acompanhou o primeiro encontro oficial 2026 do MBN e vamos trazer nos próximos dias entrevistas exclusivas feitas no estúdio montado no evento. Você tem que ser cercado de pessoas melhores que você. E você tem que colocar essas pessoas para que elas trabalhem para você motivadas. Nosso papel como empreendedor é motivar pessoas e fazer as pessoas trabalharem no melhor do que elas podem chegar. O que equivale o que você faz? Você tem que criar a solução para você. Você tem que perguntar feedback. Tudo é feedback. Eu pedi o feedback de vocês agora. Que às vezes a porta se fecha e a janela que se abre é muito maior. Não se fecha a porta para o empreendedor, porque às vezes é quando se empurra a vaquinha no penhasco que você descobre que existe algo maior. Se você trabalhar com gente grande, quando você perde um cliente grande, as estruturas da tua empresa podem se arrebentar. Eu tenho medo, não de concorrente, eu tenho medo de concorrente competente. Porque o gerente, ele ouve a reclamação. Vai depender de como a empresa conscientiza esse gerente de como ele deve agir. E a empresa por si só. Com exceção da indústria, comércio e serviço vai ter um forte aumento de carga tributária. E aí, você vai ficar de braço cruzado esperando chegar 2027 para ver o que você vai fazer ou você vai agir agora? A hora de agir tem que ser agora. Algo que os outros já estão fazendo, dependendo como a gente fazer, pode ter uma vantagem assim, incrível. Tem primeiro uma visão, depois determinação e tem muita execução, tá? No quadro Empreendedores Obstinados, recebemos convidados que representam muito mais do que negócios. São trajetórias que impactam setores inteiros, que influenciam decisões e ajudam a construir o país. E hoje,
eu tenho o privilégio de receber o ministro do TST, Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre de Souza Agra Belmont. Ele é integrante do Tribunal Superior do Trabalho, né? Com uma carreira sólida na magistratura, na docência, é professor há muitos anos, e na construção do direito do trabalho no Brasil. Uma trajetória marcada por conhecimento, responsabilidade e contribuição direta para temas impactantes, para temas que impactam empresas, trabalhadores e toda a sociedade brasileira. Logo, ministro Agra, seja muito bem-vindo ao nosso programa, que é de empreendedorismo, mas você é um grande empreendedor público, é um magistrado empreendedor, como eu me sentia na época que era magistrado, né? Logo, ministro, para começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de voltar ao início da sua trajetória, né? Como o senhor começou a sua carreira. O que motivou a sua escolha pelo direito, né? E também quais foram os momentos mais determinantes na construção da sua carreira de magistrado até chegar ao Tribunal Superior do Trabalho? Meu pai era advogado e eu acabei indo trabalhar no escritório dele quando eu tinha 14 anos. Era advogado trabalhista? Ele não, advogado imobiliário. Além de outras questões mais, mas principalmente imobiliário. E eu acabei indo trabalhar com ele e me entusiasmei pelo direito, pelas questões que chegavam. Eu lia as petições iniciais, eu lia decisões judiciais e eu acabei optando por fazer o curso de Direito. Eu achava que eu devia fazer arquitetura, mas acabei optando pelo curso de Direito. E fazendo o curso de Direito, eu me entusiasmei mais ainda pelas possibilidades, né? Agora, o direito te dá uma visão muito ampla, mas o mais importante é que você tenha a visão social. O que acontece na sociedade? O que acontece pelo lado econômico? O que acontece pelo lado financeiro? As relações sociais em família, as relações em trabalho. Eu acho que tudo isso deve ser perfeitamente considerado. Eu fiz o concurso para a magistratura, depois que, como advogado, eu comprei um apartamento. Comprei um apartamento como resultado de um inventário, que eu, na época, atuei como advogado. E o valor me possibilitou comprar um bom apartamento na Zona Sul, em Ipanema, apartamento grande, de 300 metros quadrados. E dali para frente eu pensei, eu acho que eu vou fazer concurso. Eu dava muitas aulas, dava aula de manhã, dava aula de noite e trabalhava como advogado à tarde. Aula em instituição de ensino superior. Aula de instituição de ensino superior. E as aulas que eu dava eram de direito do trabalho. E aí, magistrado, eu fiz desembargador. Fiz concurso para magistratura, iniciei como juiz substituto. Dentro do estágio probatório, com um ano, eu fui titularizado. 10 anos depois, eu fui para o Tribunal por Merecimento, o Tribunal Regional do Trabalho, e finalmente, 8 anos depois, eu fui indicado para o Tribunal Superior do Trabalho. Muito bem. Eu costumo dizer E aí eu te digo que eu tenho uma visão muito grande de sociedade, porque quando eu era juiz de vara, a minha visão era uma visão local. Eu não tinha, assim, uma visão muito maior do que acontecia no estado do Rio de Janeiro. Eu conhecia aquele lugar onde eu atuava. Como desembargador, eu passei a ter uma visão ampla, né, regional. E como ministro do Tribunal Superior do Trabalho, eu passei a ter uma visão nacional. Muito bem. Agora, esse nome ministro é um nome que não deveria existir. Deveria ser juiz de corte, deveria ser conselheiro, porque, olha só... Eu também acho, né? Ministro. Não, o povo... Ministro é o quê? O povo acha que eu sou ministro Lula. Verdade. Confunde, não sabe o que é ministro do Judiciário, o que é ministro das Relações Diplomáticas, o que é ministro da AGU. O povão não sabe. Não sabe. Confunde tudo. Confunde como no Ministério Público, né? O cara atinge o cargo máximo, como o Ministério Público do Trabalho
como subprocurador, o povo diz, ele é sub agora, ele não é mais procurador, não. Pois é. Subprocurador do trabalho, vê que... Eu já fui identificado várias vezes, não como ministro do Tribunal Superior do Trabalho, mas como ministro do Trabalho. São duas coisas diferentes. Agora, vai explicar alguém isso. Mas sobre direito, pessoal, é muito interessante. Eu acho que o curso de direito me fez empreender e ter mais sucesso muito mais rápido. Porque com o direito, né, eu era especialista em processo do trabalho, hoje eu não sou mais, e também estudava muito direito tributário. E para você empreender, fazer a empresa crescer, duas causas que podem impactar a empresa, são causas trabalhistas e tributárias. Então isso me ajudou muito. Ministro, o senhor acompanha de perto, né, a evolução das relações de trabalho no Brasil há décadas. Aí eu quero perguntar, na sua visão, quais foram as principais transformações nesse cenário ao longo dos anos? E o que mais tem impactado empresas e trabalhadores atualmente? Olha, a lei trabalhista internacional da OIT e as leis locais, ou melhor dizendo, as leis dos países, dos Estados-membros da OIT, elas advieram da revolução tecnológica. Então foi a tecnologia que fez surgir as leis protetivas do trabalhador. Então, a primeira coisa que se tem que pensar é o seguinte: a lei é protetiva do empresário? Não, a lei é protetiva do trabalhador. O empresário tem, na livre iniciativa, leis que são protetivas dele. Mas aqui nós estamos falando de lei que protege os abusos relacionados às relações de trabalho. Então, a tecnologia sempre esteve presente. A tecnologia, a partir de 1973, por exemplo, com a crise do petróleo, foi ela que acelerou o advento do chip, o advento da rede, a forma mais barata que as empresas tiveram para poder produzir e para poder escoar a produção. Foi através da tecnologia, com certeza, né? Através do uso do computador, através das melhorias nas comunicações. O celular, quando apareceu, era desse tamanho, assim, uma coisa absurda. Você, para pedir uma linha telefônica, você tinha que entrar num contrato de expansão telefônica para conseguir uma linha telefônica. E valia dinheiro, né? Linha telefone era tão valorizado, a linha telefônica, que era objeto de penhora. Tudo isso... Quando eu era juiz, 92. Na época eu entrei como junta de conciliação e julgamento. Já pensou? Eu entrei em 93. Penhorava telefone, linhas telefônicas. Eu entrei em 93. Penhorava telefone. Telefone era... Eu entrei antes de você? Ativo. Entrou antes. Foi. Um ano antes. Um ano antes? Um ano antes. Caramba, já que você falou em tecnologia... Mas aí eu acabei não completando. E agora nós estamos diante, realmente, de uma aceleração enorme de tecnologia, a partir do momento em que em que essa tecnologia passou a fazer parte da produção, né? Antes ela não era propriamente parte da produção, ela auxiliava na produção. Hoje em dia não, ela passou a fazer parte da produção, ela passou a produzir. A tecnologia se tornou um agente. E agora, então, com a inteligência artificial, mais ainda. Interessante. O senhor falou sobre tecnologia, né? Vamos falar sobre segurança jurídica versus inovação, né? O empreendedor brasileiro, frequentemente, ele cita o custo Brasil. Ele cita o custo Brasil e a insegurança jurídica trabalhista, né, como as maiores entraves para formalizar negócios. Aí eu pergunto, na sua visão, como é que o TST ele pode equilibrar a proteção ao trabalhador com a necessidade de oferecer um ambiente previsível para quem empreende e gera emprego? Olha, o TST tem se esforçado em agir dessa maneira. Por exemplo, agora, desde 2025, nós estamos nos tornando um tribunal de tese. Ou seja, a partir de incidentes de recursos repetitivos, a partir de incidentes de assunção de competência, a partir daquelas causas que são repetitivas sobre um determinado tema, nós estamos, então, analisando o tema para poder decidir o tema e, com essa decisão, estabelecer uma tese para a tese ser aplicada em todo o território nacional. Em vez de decidir processos no varejo, nós estamos agora estabelecendo uma tese no atacado. Essa tese no atacado vai servir para todos os processos no varejo.
Então, eu Isso penso... vai colaborar, inclusive, para o setor produtivo? Com certeza, vai colaborar para tudo, porque o entendimento que se tem é aquele, tem que ser cumprido. Muitas vezes eu não concordo particularmente com decisões do Supremo Tribunal Federal, mas eu tenho que cumprir as decisões do Supremo Tribunal Federal, porque, afinal de contas, a gente tem uma sociedade organizada. E essa sociedade organizada é democrática, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser uma sociedade que dê segurança às pessoas que investem, né? É preciso que dê segurança às pessoas que investem, é preciso que dê segurança aos que trabalham. Ambos têm que ter segurança. Não pode ser o mundo, hoje é um, o mundo amanhã é outro. Não pode, a respeito de um mesmo tema, o trabalhador X ser vencedor e o colega dele, que teve a causa decidida por uma outra instância, ou vara, ou turma, ser decidida de maneira diferente. Da mesma forma, o empresário, né? Ele não pode obter uma sentença que diga alguma coisa por uma vara em relação a um trabalhador, e o trabalhador que trabalhava junto com ele na mesa ao lado, julgado em outra vara o mesmo tema, tem uma decisão diferente. É preciso que nós tenhamos realmente segurança. Não perca amanhã a segunda parte da entrevista com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre de Souza Agra Belmonte, falando das relações que moldam o mercado de trabalho no Brasil. Meu nome é Eric Ittner, eu sou CEO e fundador da VSH Partners, é uma boutique de M&A. Nosso negócio é comprar e vender empresas. O que me motivou a estar esses 3 dias aqui, sem sombra de dúvidas, foi o conhecimento. Aprender em primeira pessoa com quem efetivamente fez transações, com quem empreende, com quem tem o seu capital no risco, é muito diferente de você aprender com quem eventualmente é um teórico. Então, a profundidade técnica que eu vi aqui realmente foi algo surpreendente. A densidade do conteúdo, a quantidade de informações relevantes, a quantidade de eventos pragmáticos que o Janguier trouxe foi algo realmente espetacular. Eu estudei na PUC-FGV Insper e realmente o que eu vi aqui, em pouquíssimas oportunidades nesse meio acadêmico eu visualizei. O que mais me chamou a atenção foi a perspectiva de escalabilidade, essa mentalidade bilionária. Um ativo, quanto mais próximo ele tiver de um IPO, mais líquido ele é. E isso ficou muito claro através desse treinamento aqui com o Janguier. E é algo que a grande maioria dos empresários não tem esse nível de consciência. Por isso que eu recomendo fortemente que venham até aqui, que calcem aí, vistam a sandália da humildade para que tenham um conhecimento profundo e efetivamente com quem passou por toda a jornada. Eu sou Gustavo Albuquerque, já sou membro do MBN há 2 anos e estar aqui, ter participado do CSE, primeiramente, foi um divisor de águas e foi aí, inclusive, que eu tomei a decisão de entrar no MBN, que realmente é um ecossistema e um acompanhamento que a gente tem, que é primordial para o crescimento da nossa empresa. A gente conseguiu crescer consideravelmente
aplicando tudo que a gente aprende aqui com o Janguier, com toda a equipe e também com os nossos colegas, né, membros do MBN. Então, isso aqui é um movimento que é importante para qualquer empresário do Brasil, seja ele de qual segmento ele for, para escalar o seu negócio. Eu sou Érico Feitosa, eu sou proprietário, CEO da Imobiliária Feitosa na cidade de Campina Grande. Eu tenho sempre a mentalidade do eterno aprendiz, eu acho que isso comunga muito com o pensamento do CSE e o que Janguier ensina. E a minha decisão de entrar no MBN ela é simples. Isso aqui foi um ponto divisor de águas. Eu diria a maior palavra que você pode definir aqui, o CSE, seria transformação. Não só a transformação que você pode provocar na sua empresa, questão empresarial, mas principalmente a transformação de mentalidade. Meu nome é Alessandra Oliveira. A gente atua com a Radiante, o Grupo Radiante, em telecomunicações. Aqui no CSE, eu senti que a gente consegue fazer muita conexão que vai te trazer, de alguma forma, um proveito disso aqui mesmo. E às vezes, queria até deixar isso registrado, que às vezes não é financeiro. Como a gente tem uma empresa que é bem nichada, ela é telecomunicações, um setor que é extremamente fechado. Só que nós fizemos conexões aqui, onde entrou, por exemplo, o nosso marketing. O tempo, ele é muito precioso para um empresário, muito mesmo, assim. Tudo que a gente tem é tempo, que a gente tem que saber administrar. E você estar aberto a colocar sua mente para olhar diferente para o seu negócio é aproveitar o seu tempo, né? Porque você vai reorganizar. Então é extremamente importante você separar um tempo para evolução e estar aqui é evoluir. Então é só vir, vem logo. Oferecimento JD Business Academy. A escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. Obstinados, o dono da galinha dos ovos de ouro ficou ganancioso. Matou a ave para pegar tudo de uma vez e ficou sem nada. Sabe qual é a lição? Não sacrifique o seu longo prazo pelo lucro imediato de hoje, viu? E aí, obstinados, como eu disse no início do programa, agora vamos aprofundar o nosso tema, capital intelectual. O mundo mudou, obstinados. Antigamente, o poder estava em quem tinha a terra, depois em quem tinha as fábricas. Hoje, o poder está em quem detém o conhecimento aplicado. Se a sua equipe sair hoje, o que sobra da sua empresa? Empresas que não investem em treinamento e cultura de aprendizado estão fadadas à mediocridade. O capital intelectual é o único ativo que não deprecia se for bem gerido. Pelo contrário, ele se multiplica. Valorize quem pensa, incentive quem estuda e transforme sua empresa em um centro de inteligência. E o programa de hoje, Visão em Negócios, Lições de Empreendedorismo, fica por aqui. Até breve. Firme o passo, pega o ritmo. Seja obstinado que dá. Visão em Negócios, Lições de Empreendedorismo.